Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, graça e paz, Deus te abençoe. Hoje, no canal Já Pra Bíblia, eu quero começar uma sequência de 4 pequenas aulas a respeito de escatologia. Essa matéria trata os assuntos do fim dos tempos, né, que está relacionado à volta de Jesus e etc. Bom, mas hoje eu quero falar um pouquinho de história. Eu quero falar a respeito de John Nelson Darby, Cyrus Ingerson Scofield e o ensinamento doutrinário que eles alcançaram e espalharam mundo afora. Por exemplo, quando eu falo sobre Jesus vai voltar, você pensa que vai ser de que maneira? Será secreto? Será notório? Você já ouviu falar que Jesus tem um plano de salvação para a igreja e outro para Israel? Foram eles que criaram essa doutrina. Você já ouviu falar que o arrebatamento da igreja vai ser secreto? A roupinha some, desaparece, né? Você está ali no carro, o carro bate, você desaparece. Você está no avião, o piloto sumiu, o avião cai. Foram eles que criaram essa doutrina. E eles também criaram aquela que a turma mais ama, que a igreja não vai sofrer a tribulação, a grande tribulação. Não vai passar, vai ser arrebatada antes. Foram eles que criaram essa doutrina. Meu Deus, Guilherme, tem certeza? Ora, é história. Vamos lá? Anota aí. No ano de 1825, lá na Irlanda, surgiu um pequeno grupo de irmãos chamados irmãos adenominacionais. Eles não gostavam de placa. Isso eu acho até legal. Eles não gostavam de ostentar placas, como hoje muitas denominações gostam de ostentar as suas placas. São mais importantes do que Cristo. Mas tudo bem. Ou eles eram chamados de adenominacionais, ou também chamados de irmãos de Plymouth, certo? Isso ocorreu lá na cidade de Dublin, na Irlanda. E um de seus líderes proeminentes era o teólogo, também formado em Direito, Dr. John Nelson Darby. E ele disse ter alcançado revelações profundas a respeito da volta de Jesus e do fim dos tempos. E ele começou a escrever. Lembra? 1825. Começou a escrever e escreveu 3 revelações que ele disse que alcançou. Primeira, que Deus tem um plano de salvação para Israel e um plano de salvação para a igreja. Isso está dentro da matéria que ele mesmo criou, chamada dispensacionalismo. Segundo, ele disse que Deus revelou para ele que o arrebatamento da igreja vai ser secreto, ou seja, ninguém vai ver, de repente some, tchau, ok? E terceiro, ele disse que Deus revelou para ele que a igreja vai ser aliás, não vai passar pela grande tribulação, certo? Muito bem. Isso caiu no gosto da cristandade daquela época. Todo mundo amou aquelas revelações. E aí ele fez uma Bíblia. Na verdade, ele editou uma Bíblia com todas essas anotações, todos esses estudos e começou a vender, compartilhar. América, Europa, muita gente comprando aquela Bíblia e aquilo foi difundido em vários lugares. Na mesma época de sua vivência, também viveu o pastor Charles Haddon Spurgeon. E o pastor Charles Spurgeon, ele não concordava com esse tipo de revelação, essa nova revelação, essas doutrinas que Darby começou a espalhar pela Europa, através de sua Bíblia, para a América do Norte, enfim. Ele fez duras críticas a essas revelações, alegando que não tinha base bíblica. E não só ele, mas outros também fizeram críticas muito contundentes a esse pensamento darbista. Já no final do século XIX e um pouco no início do século XX, vai surgir um outro amante das doutrinas darbistas, o homem chamado Cyrus Ingerson Scofield. Ele era também formado em teologia, em direito, e ele tinha o título de doutor em divindade, DD, embora ninguém saiba de onde ele tirou esse título até hoje. E esse homem ele começa a dar curso por correspondência, hoje é tudo online, na época era no papel. E ele começa a difundir para os Estados Unidos inteiro essa doutrina
do arrebatamento secreto, de que a igreja não vai passar pela grande tribulação e de que Deus, através do dispensacionalismo, tem um plano de salvação para Israel e um plano de salvação para a igreja. Pronto, a cristandade que não conhecia passou a conhecer, passou a amar essas revelações, essas doutrinas. Encantador, né? Imagina, você some secretamente, você não passa sofrimento e Deus tem um plano de salvação para Israel, para a igreja, coisa linda. E Scofield, ele também edita uma Bíblia, coloca todos esses estudos dentro dela e vende essa Bíblia para a América do Norte toda e se espalha pelo mundo afora. Pronto. Todo mundo abraçou, a cristandade toda abraçou esse entendimento escatológico de como que vai ser o fim dos tempos. Mas espera aí, antes de John Nelson Darby, de 1825, Cyrus Ingersoll Scofield, no finalzinho do século XIX, o que se pregava a respeito da volta de Jesus? Era esse mesmo entendimento? Não. Como não? Não, porque não há registro histórico. Não, porque não tem. Não tem. Eu fiz um estudo aprofundado sobre o assunto. Já existem algumas aulas na playlist aqui do canal, mas eu estou fazendo agora de forma bem resumida para poder ajudar a contribuir para o seu interesse em buscar conhecer sobre o fim dos tempos. E não é só pelo fato de não termos registros históricos. É porque não há também registros sólidos, bíblicos, que dê base para essa doutrina que eles disseram que foram lhes revelada por Deus. Mas qual foi o grande vetor nesse período de 1825 para frente? O grande vetor foi o surgimento de grandes igrejas que até hoje existem e que abraçaram essa doutrina escatológica e até hoje pregam a todos os lugares, em muitos lugares do mundo. Inclusive essa doutrina, ela prevalece até hoje como majoritária em muitos lugares do mundo. Ela é majoritária, mas não significa que está correta. Por exemplo, em 1862, o missionário Ashbel Green Simonton, ele funda a Igreja Presbiteriana. E qual foi a doutrina escatológica a respeito da volta de Jesus e do fim dos tempos que ele abraçou? Foi exatamente essa. No ano de 1906, vai surgir um grande avivamento nos Estados Unidos, lá na Rua Azusa, onde o pastor William Joseph Seymour, ele, usado por Deus, ele vai participar desse grande avivamento, desse grande mover do Espírito Santo e também vai abraçar essa doutrina que foi construída lá em 1825 por John Nelson Darby, fortalecida por Cyrus Scofield e seus cursos, e a Bíblia deles dois sendo vendida e espalhada com essas anotações pelo mundo inteiro. E sim, a Assembleia de Deus até hoje abraça essa doutrina. Em 1910, essa doutrina ela vem para o Brasil através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, que, impactados pelo avivamento ocorrido na Europa, nos Estados Unidos, trazem até nós, a primeira igreja pentecostal no Brasil, a Assembleia de Deus em 1910, o batismo com o Espírito Santo e também esse entendimento escatológico da volta de Jesus. A minha crítica aqui é o seguinte, olha só, veja bem, por 32 anos eu acreditei piamente de que a igreja não passaria pela grande tribulação, de que Jesus vai voltar e o arrebatamento é secreto, num piscar de olhos a gente desaparece, cai a roupinha e sobe, que há um plano de salvação conforme o dispensacionalismo criado por Darby, um plano de salvação para Israel, um plano de salvação para a igreja, mas hoje eu não posso mais acreditar assim. Primeiro porque elementos fortíssimos históricos, que são esses que eu acabei de te passar, já me provam que não é assim. E segundo, a Bíblia, ela não dá uma base sólida para essas doutrinas criadas por esses queridos irmãos do passado. Hoje, muita gente fica assim, meu Deus do céu, Jesus vai voltar a qualquer momento. Ai meu Deus, ele vai voltar a qualquer momento. Ai se eu estiver no pecado, ai se eu falhar. Vem cá, você é convertido? Você foi justificado? Você se arrepende quando peca? Você foi redimido? Foi comprado? Você vive lutando contra o pecado todos os dias? Querido, você não precisa viver assim não. Pode cair o mundo, você fica em paz. Entendeu? Se a grande tribulação chegar aqui agora, quem tem o nome no livro da vida
Tem que ter medo de quê? De quê? Ah, eu não quero sofrer. Nós vivemos uma vida nessa vida que todo mundo sofre. Aqui no Brasil ainda não há perseguições na carne, mas pelo mundo afora pode-se dizer que já estão passando até a grande tribulação. Mulheres, homens morrendo, crianças morrendo de forma barbárie, eu não vou nem falar aqui. Formas terríveis. Então, não, mas eu prefiro acreditar, né? Porque meu pastor me ensinou. Querido, o seu pastor aprendeu porque o pastor dele ensinou, e o pastor do pastor, e o pastor do pastor, do pastor ensinou, porque aprendeu lá no século XVIII, uma doutrina do século XVIII que chegou do século XIX e está hoje aí, aos borbotões. Mas repito, não tem base bíblica sólida. E foi construída por homens, por interpretação de homens. Deus está preocupado se você acredita do jeito que esses irmãos ensinaram? Não. Mas então eu vou continuar crendo. Tudo bem, é seu direito. Mas então por que você está falando isso? Porque é melhor você esperar a volta de Jesus, entendendo que ele vai voltar do jeito que ele quer voltar, do jeito que a Bíblia fala que ele vai voltar, e não do jeito que homens interpretaram falando que ele vai voltar do jeito tal, da forma tal, e que a igreja vai ser assim, assim, assado. Porque não vai. Entendeu? Essa é a primeira aula. Descansa. Se o seu nome está no livro da vida, se a tribulação, a grande tribulação chegar agora, não tem problema nenhum. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Entendeu? Eu não aguento mais sofrimento, eu quero ir embora daqui. Você quer a volta de Jesus porque você não aguenta sofrimento? Ou você quer a volta de Jesus porque você ama Ele e quer abraçá-lo? Pensa aí. Você vai continuar acreditando em arrebatamento secreto? Você vai continuar acreditando que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Você vai continuar acreditando que Deus tem um plano de salvação para Israel e um plano de salvação para a igreja? Tudo isso foi criado em 1825. É um direito seu acreditar. E é um direito meu te dar uma aula para você pensar. A gente se vê no próximo capítulo, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e Maranata, Jesus vem.